Meus queridos, mais uma vez, bom dia, na paz do Senhor Jesus. Vou aproveitar que você ainda está de pé, se coloque de pé, você que sentaram. Vamos ler a palavra do Senhor. Amados, nós temos pregado aqui já alguns cultos, uma série de mensagens, que traz sempre a mesma base, que é Hebreus, coloca para mim, por favor, Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Nós temos pregado já uma série de mensagens dentro desse tema, que é olhando para Jesus. Nós vamos ler Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Depois nós vamos ler Evangelho que escreveu Mateus capítulo 16, do verso 13 em diante. Então, Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: portanto, visto também nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à destra do trono de Deus. O tema base dessa série de mensagens é o início do versículo 2, olhando para Jesus. Agora convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 13. Em diante, que diz o seguinte, a palavra do Senhor Jesus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Respondeu-lhes: olha, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. E perguntou-lhe Jesus: e vocês? Quem dizem que sou? O 16 diz assim: então Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu confesso para vocês que não foi combinado entre eu e a Gabriela acerca da música. Quando ela mandou a música, eu estava lá olhando, e mais uma vez, isso sempre acontece. A música é sempre direcionada, e olha que nós não combinamos isso. Mas eu quero que você agora tome seu assento, em nome de Jesus. Amados, essa série de mensagens que nós temos pregado, já lá foram umas 5 ou 6, sempre trazendo esse tema, olhando para Jesus. Nós começamos essa série da mensagem pregando acerca de olhando para Jesus para sermos gratos. Quando nós falamos acerca de olhando para Jesus, para nós sermos gratos, nós trouxemos aqui a mensagem dizendo que só é grato de verdade quem um dia foi alcançado pela graça. Quem não foi alcançado pela graça de Deus, ainda não consegue ser grato. Agora, quem foi alcançado pela graça, é impossível que ele não seja grato. Porque essa graça salvadora, essa graça que foi manifesta em Jesus, quando a pessoa é alcançada por ela, quando a pessoa é envolvida por essa graça ela é tão maravilhosa que a pessoa se constrange. A partir desse momento, do encontro entre o homem e a graça, já não é mais o mesmo. Antes da graça você era um. Antes da graça você tinha um estilo de vida. Depois que a graça te alcançou, depois que a graça te abraçou, você mudou. E a partir de então, você começa a desenvolver uma vida de quem foi alcançado pela graça. E essa vida vai ser marcada por uma vida de gratidão. E não é uma gratidão teórica, não é uma gratidão que é fruto de uma boa educação. Não, é uma gratidão de quem reconheceu aquilo que Jesus Cristo fez. E uma vez que eu fui alcançado, não tem como eu ficar mais parado. Se Jesus te alcançou, não tem como você ficar calado. Se você foi salvo por Jesus, quando você vê alguém morrendo, você vai dizer: olha, não morra. Jesus tem salvação para você porque Ele salvou a mim. Aleluia. A vida de quem foi alcançado pela graça é uma vida de gratidão.
E só alcançamos essa vida de gratidão quando somos alcançados pela graça de Jesus. Nós pregamos também ainda acerca de, quando eu olho para Jesus, eu tenho muitos benefícios. Nós falamos que um dos maiores benefícios de se olhar para Jesus é que quando olhamos para Ele, encontramos um Deus de misericórdia. Nós pregamos aqui sobre aquela mulher adúltera, que ela foi pega no ato de adultério e jogaram ela aos pés de Jesus para poder ela ser condenada, para ela ser morta. Só que quando ela olha para Jesus, ela viu um Deus que ela jamais imaginava conhecer. Ela estava sendo acusada por todo mundo, porque ela tinha pecado. E conforme a lei, ela era digna de morte. Só que de repente, ao olhar para Jesus, o que ela encontra? Um Deus de misericórdia. Um Deus que estendeu as mãos para ela. É por isso que olhar para Jesus é importante. Nós ainda falamos que, nessa mensagem acerca dos benefícios, que quando eu olho para Jesus, eu vou enxergar um Deus da família. Até falamos acerca daquele casamento em Caná da Galileia, onde ali uma família estava começando e onde as coisas fugiram do controle, mas eles olharam para Jesus. O que Jesus Cristo fez? Quando as coisas na família fogem ao controle e a pessoa olha para Jesus, Jesus dá direcionamento para que as coisas voltem ao lugar. Qual foi o plano daquela família? Olha, vamos fazer uma festa maravilhosa para celebrar o início do nosso relacionamento, o início do nosso casamento. Só que os cálculos, foram mal feitos, Talvez não esperavam tantas pessoas, ou até esperavam, mas não calcularam muito bem ali os vinhos, e resumo da história é que acabou o vinho. Mas olharam para Jesus. E Jesus direcionou aquela família e eles foram surpreendidos. Nós pregamos também acerca de olhar para Jesus, é importante para nós sermos igrejas. Porque quando nós caminhamos essa vida religiosa, é muito comum as pessoas, quando não olham para Jesus, perderem o foco. É por isso que você vai ver muita igreja hoje em dia, que já não é mais igreja, é só ajuntamento de pessoas, são clubes sociais. Porque esqueceram de olhar para Jesus. Quando eu olho para Jesus, eu vou entender o que é ser igreja. E não apenas igreja coletiva, mas também igreja individual. Quando eu olho para Jesus, eu vou entender que eu sou o quê? Sou o templo do Espírito Santo. Que em qualquer lugar onde eu estiver, Jesus ali está. Qualquer lugar é lugar de adoração, qualquer lugar é lugar de presença de Deus. Por quê? Porque Ele habita em mim. Só que também eu vou entender que quando a igreja coletiva ela olha para Jesus, ela trata melhor as suas ovelhas. A ovelha não é fonte de renda. A ovelha são filhos de Deus a serem cuidados. Nós aprendemos que por causa disso existem muitos desigrejados. Muitas pessoas que se machucaram com igrejas, mas tanto a igreja que machucou esqueceu de olhar para Jesus, como aquele que se machucou esqueceu de olhar para Jesus. Agora, quando olha para Jesus, tanto o machucado quanto a igreja coletiva, aí se alinham, se ajustam. Por quê? Porque em Jesus nós aprendemos a ser um. Em Jesus nós aprendemos que Ele é o cabeça e nós somos o corpo. E que às vezes podemos nos ferir de uma maneira intencional. Mas quando isso acontece, o que move? Quando eu firo a irmã ou a irmã me fere, só que nós olhamos para Jesus, aí manifesta o quê? Aquela graça do perdão. Ô irmão, me perdoa. Ô irmão, me perdoa. Você me feriu, eu te feri. Mas estamos olhando para Jesus, olha, dá aqui as mãos, dá um abraço e vamos caminhar. Eu não paro por causa disso. Por quê? Porque eu estou olhando para Jesus. Nós aprendemos também que quando eu olho para Jesus, eu vou encontrar um Deus que quando as minhas forças não forem suficientes, Ele me ajuda. Nós pregamos sobre aquela pesca que os discípulos, estava Pedro e alguns discípulos pescando, e passaram a noite inteira pescando, e nada apanharam. Aí chegam de manhã, decepcionados, porque o trabalho foi vão, só que de repente, eles encontram com Jesus, e Jesus fala para eles, olha, lance a rede novamente. Mas nós já tentamos a noite toda, Jesus, mas lance sob a minha palavra. Aí Pedro fala assim, olha Senhor, tudo bem, eu sou pescador, eu tenho experiência, nasci na pesca, cresci na pesca, não pescamos nada a noite toda, mas, sob a tua palavra, eu vou lançar novamente. E eles lançaram a rede. O que aconteceu?
Foi tantos peixes que o barco do vizinho teve que ir ajudar. A bênção foi tão grande que a bênção transbordou a vida de Pedro e a vida daqueles pescadores. Foi ali os barcos que estavam à volta todos abençoados. Por quê? Olharam para Jesus. Quando a pessoa olha para Jesus, os fracassos, as nossas limitações, elas podem ser vencidas. Nós pregamos acerca disso também. E também pregamos, acho que foi a última mensagem da série, que quando eu olho para Jesus, a minha história pode ser mudada. Falamos acerca de Jacó, quando ele encontra com aquele anjo que nós entendemos pela teologia que era uma cristofania, era o próprio Cristo ali. E Jacó, como vocês conhecem a história, fugindo de seu irmão por ter enganado, por ter vivido uma vida de falsidade. Depois de 20 anos ele resolve voltar. E quando ele volta para poder se encontrar com seu irmão, ele tem um encontro com Deus. E falamos acerca de vários personagens que tiveram um encontro com Deus e as suas vidas foram transformadas. Zaqueu, o publicano, a mulher do fluxo de sangue, mulher cananeia, o cego de Jericó. Quantas pessoas tiveram a sua vida mudada e transformada porque olharam para Jesus? Quando a pessoa olha para Jesus, a sua vida pode mudar. A sua vida pode tomar um rumo diferente. Mas agora nós lemos um texto. Nós lemos um texto que Jesus, ele no seu ministério, ele estava, aonde ele passava, onde Jesus Cristo passava, a multidão ia junto. Jesus Cristo, onde ele passava, ele atraía muitas pessoas. Jesus, ele começou o seu ministério e ele foi de norte a sul, de sul ao norte, passou por Judá, pela Galileia, por Samaria, até o norte de Israel, as regiões ali, os limites de Israel, de Tiro e Sidom. Jesus pregou no Israel inteiro. E sempre onde Jesus Cristo ia também uma multidão. Só que a questão é que Jesus ele chega em Cesareia de Filipe, essa cidade que fica no extremo norte de Israel. Para que você que não sabe, Cesareia de Filipe era uma das cidades mais idólatras, mais pagãs que existia. Lá existia templos a vários deuses, Deus Pan, aos Zeus, tudo da mitologia grega, que você sabe que antes do Império Romano eram os gregos. E quando Roma derruba a Grécia, a cultura permaneceu, a cultura helenista. Então, junto com a cultura helenista dos gregos, vieram também aquele paganismo dos gregos. E lá em Cesareia de Filipe existiam vários templos. Então, quando Jesus chega em Cesareia de Filipe, junto com seus discípulos, não é à toa que Jesus Cristo faz essa pergunta. Jesus, ele diz, olha, o que a multidão diz acerca de mim? Quem a multidão diz que eu sou? O que a multidão está falando aí? Porque a multidão seguia Jesus. E os discípulos estavam no meio da multidão. Aí Jesus faz essa pergunta, olha, quem eles dizem que eu sou? E os discípulos tinham a resposta na ponta da língua, conforme lemos o texto. Ele diz o seguinte, olha, Jesus, uns dizem que você é o João Batista ressuscitado. Aí de repente, vamos assim dizer, o Filipe lá falou assim, olha, não Jesus, eu ouvi dizer que eles pensam que você é Jeremias. Aí João falou assim, olha Jesus, eu ouvi dizer que você é como se fosse Elias. Aí outro falando, olha Jesus, eu ouvi dizer que tu era um dos outros profetas. Essa era a opinião da multidão. Só que o que Jesus Cristo estava querendo aqui perguntar, na verdade, chegar, a pergunta principal não era para saber o que a multidão falava acerca de Jesus. Mas o objetivo de Jesus aqui era tentar saber o que os discípulos que caminhavam com ele diziam quem ele era. Aí Jesus, depois de perguntar acerca do que as multidões pensavam acerca dele, Jesus pergunta para os discípulos, vem cá, e vocês? O que diz de mim?
Nós podemos aqui, sem mudar o sentido do texto, mudar a pergunta o seguinte: você, quando olha para mim, o que você me vê? Jesus, ele pergunta, olha, quando a multidão olha para mim, o que ela vê? Profeta, João Batista, Jeremias, Elias. Tá, mas e você? Quando você olha para mim, o que você vê? O que você vê? E nós vamos ver que essa percepção que as pessoas tinham de Jesus mudava. Algumas pessoas olhavam para Jesus e viam em Jesus simplesmente o quê? Um socorro para a sua necessidade presente. Por exemplo, João capítulo 6, versículo 2 diz o seguinte: que a grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava e acerca dos enfermos que ele curava. Olhe para mim. Por que você segue Jesus? Foi essa pergunta que Jesus Cristo fez. O que você me vê? Quando você olha para mim, o que você enxerga? Será que eu sou aquele apenas que cura os enfermos? Por que essa pergunta era importante? Porque a visão que você tiver de Jesus vai dizer até onde você irá com Ele. Preste atenção nisso. O entendimento que você tiver acerca de Jesus vai determinar até onde você irá com Ele. Muitos buscavam Jesus, mas buscavam Jesus simplesmente por causa de uma necessidade física. Buscavam Jesus porque Ele multiplicava o pão. Buscavam Jesus porque Ele curava o enfermo. Muitas pessoas só iam atrás de Jesus porque precisavam de receber algo. Aí eu te pergunto, nessa manhã, por que você segue Jesus? Quando você olha para Jesus, o que você vê? O que você vê quando você olha para Jesus? Será que Jesus é apenas um pronto-socorro? Será que Jesus é apenas aquele que vai curar minha dor de cabeça? Ou então aquele que, quando eu estou desempregado, quando eu estou passando por necessidade, é aquele que vai abrir a porta do emprego para mim? Mas quem é Jesus? O que você vê quando você olha para Jesus? O interessante é que, infelizmente, as pessoas que vão até Jesus só pelo benefício que Ele pode dar, a maioria delas viram as costas para Ele depois. Quando Jesus Cristo sobe a cruz, você vai ver que grande multidão, que quando Jesus Cristo chega no jumentinho, aplaude dizendo: Hosanas, Hosanas, aquele que vem em nome do Senhor. Mas quando Jesus Cristo, Ele é levantado na cruz, muitos olhavam para Ele e zombavam: olha, mas você não salvou alguns? Você não curou o cego? Você não curou o paralítico? Desce daí, mostra que você tem poder, mostra que você pode fazer. Nesse momento, quando Jesus Cristo está na cruz do Calvário, muitos viraram as costas e foram embora. Por quê? Porque esperavam de Jesus apenas aquilo que podia saciar a sua fome no momento. Jesus Cristo era aquele que simplesmente, para eles, operava o milagre. Então, quando o milagre não acontece, o que eu faço? Eu viro as costas e vou embora. Porque eu quero de Jesus apenas saciar minha fome física. O que você vê quando você olha para Jesus? Infelizmente, muitas pessoas, por não terem os seus problemas resolvidos, muitas pessoas por não receberem a cura que tanto precisam, muitas pessoas por não verem a porta aberta, viram as costas e abandonam Jesus. Aí Jesus pergunta: e vocês? Quem dizem que sou? Multidões seguiam a Jesus. Mas cada um tinha o quê? Uma razão. Cada um tinha o quê? Um interesse particular. Por que você segue Jesus? Outro grupo de pessoas, dentre os que seguiam a Jesus, dentre a multidão, eram aqueles que esperavam de Jesus uma solução social. Prova disso está lá em Lucas capítulo 24, versículo 21, que depois que Jesus Cristo morreu, 2 dos discípulos estavam indo em caminho de Emaús, e olha o que eles dizem:
olha, nós esperávamos que ele fosse aquele que iria redimir Israel. Nós, quando estávamos olhando para Jesus, pensávamos que ele ia resolver a situação política de Israel. Pensávamos que Jesus fosse aquele que iria quebrar o jugo romano. Pensávamos que Jesus fosse um libertador político. Pensávamos que Jesus fosse resolver o problema da fome mundial. Pensávamos que Jesus fosse resolver o problema da corrupção, da desigualdade social. Só que Jesus morreu. O que aconteceu? Eles viraram as costas e foram embora. E aquilo que eles conversavam não era, olha, ele vai ressuscitar. Não. Era uma conversa de lamento. Por quê? Porque eles esperavam que Jesus fosse um libertador político. Infelizmente, muitas pessoas olham para Jesus, mas ainda não conseguiram enxergar de verdade quem ele é. Muitas pessoas olham para Jesus baseado simplesmente nos seus próprios interesses. E Jesus pergunta nessa manhã, o que você vê quando você olha para mim? Uma outra razão nós vemos das pessoas que seguiam a Jesus, está lá em Marcos capítulo 10, versículo 17 em diante, conta a história acerca de um jovem, um homem rico. Ele chega até Jesus, olha, preste atenção nisso. E aquele homem rico que chega até Jesus, ele chega elogiando Jesus, ele chega com uma aparência de adorador. Ele chega falando assim, olha, bom mestre, ó mestre, o que eu faço para poder dar a vida eterna? Aí Jesus, que conhece todas as coisas, conhece o verdadeiro intenção do coração do homem, Jesus ele diz o seguinte, olha, conhece as leis, conhece os mandamentos, cumpre-os. Aí aquele jovem, mas isso eu já faço desde pequeno. Não, eu sou o cara, Jesus. Eu honro o sábado, eu honro o pai, honro a mãe, eu não adultero, eu não cobiço, eu dou meu dízimo, eu frequento as orações da igreja, eu faço isso tudo, Jesus, eu faço isso tudo. Aí Jesus olha para ele e diz, olha, vende o que você tem, dá para os pobres e me segue. Ah, peraí, Jesus, eu já guardo o sábado, eu dou o meu dízimo, eu honro meu pai, honro minha mãe, eu não cobiço, Jesus, eu não adultero, eu não faço nada de errado, Jesus. Tá, mas eu quero tomar um lugar no seu coração que eu não estou lá. No seu coração há mamon, no seu coração há riqueza. Abre mão disso para poder me seguir. Vem e me segue. Jesus não estava pregando aqui que todo mundo tem que ficar pobre, nem nada disso. Só que quando esse homem ele chega diante de Jesus, é o que muitos cristãos fazem hoje. O que ele queria, na verdade? Quando ele chega diante de Jesus, ele fala, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ué, aquele homem ele sabia que ele guardava os mandamentos. E Jesus, como judeu, falou assim, olha, guarda os mandamentos. O que aquele homem esperava, na verdade, era que era uma validação de Jesus. Ele esperava que Jesus batesse nas costas dele. Muito bem. Ó, tá vendo aqui? Esse é o cara. Esse daqui é o cara a ser seguido. Tá vendo? Olha para ele. Ele é bom. Muitas pessoas seguem a Jesus simplesmente por querer ter de Jesus uma validação da sua religiosidade. Aquele homem obedecia, seguia, mas Jesus não era o centro do seu coração. Por que ele seguia os mandamentos? Para ser bem visto na sociedade. Aí eu te pergunto, por que você segue Jesus? Será que é a busca de uma validação da sua religiosidade? Por que você vem para a igreja? Por que você vem aqui cantar? Por que você ora? Por que você faz o que você faz? O que você espera de Jesus? Que ele bata a palma para você? Que ele fale, bom menino, boa menina, bom pastor, bom diácono.
Muitas pessoas seguem Jesus para poder querer ser vista. Lembra Salomé, a mãe de Tiago e João? Ela estava seguindo Jesus, mas ainda não tinha entendido quem Jesus Cristo era. Salomé, ela chega diante de Jesus e fala: Jesus, eu tenho um pedido especial para ti, Jesus. Aí Jesus fala: diga, Salomé. Olha, Jesus, no teu reino, está vendo aqui João? Está vendo aqui Tiago, meus filhos? Olha, Jesus, que um fique à tua direita e que outro fique à tua esquerda. Pessoas que seguiam a Jesus, querendo o quê? Querendo status ao lado de Jesus. Querendo ser validado por Jesus. Eu te pergunto, por que você segue a Jesus? O que você vê quando você olha para Jesus? É alguém só para poder suprir a sua necessidade física? É alguém só para poder curar a sua enfermidade? É alguém só para poder abrir a porta de emprego para você? É alguém para poder resolver os problemas sociais que você enfrenta? Ou é alguém para poder aplaudir a sua religiosidade? E vós, quem dizeis que sou? O interessante é que aquele jovem, quando ouve de Jesus aquilo, ele vira as costas e abandona Jesus. Entenda bem uma coisa: a sua caminhada só vai durar até o final se você entender quem Jesus Cristo é de verdade. Aí Jesus, quando pergunta para os discípulos, embora o texto bíblico não nos conta esses detalhes, mas eu acredito, isso é uma visão minha, não digo que eu sou o dono da razão, mas quando Jesus devolve a pergunta para os discípulos, porque quando eles perguntaram, olha, e a multidão, o que eles dizem? João Batista, Elias, Jeremias, profeta, se calhar até falaram mais alguns outros, e o texto não escreveu, talvez, é provável. Mas aí Jesus volta a pergunta, peraí, e vocês? Eu acredito que nesse momento houve um silêncio. A Bíblia não fala, mas eu acredito que, agora é comigo? Sim, agora é com você. Agora é com você. O que você vê quando olha para Jesus? Agora é com você. Por que você segue Jesus? Agora é com você. Assim como foi comigo quando estava preparando essa mensagem. Só que de repente, aqui me veio uma tristeza. Sabe qual foi a tristeza que me veio? É que ninguém conseguiu responder. Ninguém conseguiu responder de verdade. Tanto que quando vem a resposta de Pedro, tu não é só aquele que supre a necessidade do faminto. Tu não é só aquele que cura o enfermo. Tu não é só aquele que acalma a tempestade. Tu não é aquele que esperamos para poder redimir Israel apenas. Tu não é aquele que só valida o comportamento humano. Não, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Só que essa resposta não veio de Pedro, embora saiu da boca de Pedro. Mas essa resposta veio de quem? Do próprio Deus. O próprio Jesus diz, olha, essa resposta não foi a carne e o sangue, ou seja, não foi o seu entendimento que revelou. Essa resposta foi o próprio Deus que falou através de você. E sabe o que isso me entristece? Nem eu e nem você, na nossa natureza humana, conseguimos enxergar quem Jesus Cristo de verdade é. Se não for a misericórdia de Deus ao abrir os nossos olhos, se não for o próprio Deus a revelar para nós quem Jesus Cristo é, nós estaremos como uma multidão. Só vamos atrás porque precisamos. Só vamos atrás porque queremos algum resultado da nossa dor. Só vamos atrás porque queremos que a corrupção acabe. Só que é uma coisa linda.
ao mesmo tempo que me deu uma tristeza por nós não termos essa resposta, veio para mim um consolo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo ele foi derramado. Hoje nós temos a palavra revelada. Hoje você pode entender quem Jesus Cristo verdadeiramente é, porque ele revelou a Pedro. Pedro transmitiu aos apóstolos a vida e morte de Jesus Cristo, descortinou o véu que estava tapando, com que nós não tivéssemos acesso ao Santo dos Santos. E agora, através da sua palavra, nós podemos entender quem Jesus Cristo é. Entenda bem aqui uma coisa, Jesus Cristo nunca vai ser o fruto da sua imaginação. Nunca Jesus Cristo vai se limitar àquilo que você pensa dele. Ele é muito mais do que você pensa. Ele vai além daquilo que você imagina. Ele é maior do que você pode imaginar. Se você conseguir imaginar algo grande, algo imenso, ele é maior do que isso. Só que ele revelou para nós. Ele não nos deixou perdidos no caminho. E eu quero, nessas duas respostas que Pedro deu, tu és o Cristo e tu és o Filho do Deus vivo. O que ele queria dizer com isso? Quem Jesus Cristo é? Nessa resposta de Pedro, que veio através do Espírito Santo, ela é esclarecedora demais, ela é maravilhosa demais. Tu és o Cristo. O que quer dizer Cristo? A palavra Cristo é a forma grega da palavra Messias, que quer dizer o quê? O enviado com uma missão. Entenda bem aqui uma coisa. Quem é Jesus? Tu és o Cristo. Tu és o Messias. Tu és aquele que foi enviado por Deus para cumprir um propósito. Mas preste bem aqui atenção. Não foi um propósito qualquer. Você lembra que quando Deus ele faz o homem, Deus fez o homem para quê? Para poder relacionar-se com ele. Deus visitava o homem todos os dias. Eu acredito que no Éden havia uma alegria que era incomparável. Por quê? Porque Deus ia ter com o homem. Olha só, não era o homem que ia ter Deus. Olha que coisa linda. Era Deus que ia ter com o homem. A tradução da Bíblia King James diz que quando Deus vinha falar com Adão no Éden, era que como se os passos pudessem ser ouvidos de Deus. Sabe o que isso mostra? Que quando Deus ele criou eu e você, criou para nós sermos amigos dele, para nós nos relacionarmos intimamente com ele. Mas o que aconteceu? O pecado quebrou essa comunhão. O pecado rompeu com essa coisa linda que era Deus e o homem no Éden. Só que no momento do pecado, quando Deus ali ele fala com o homem e dá para o homem a sentença, Deus ele olha para a serpente e diz: olha, vai vir um da semente da mulher. Hoje, aqui no Éden, a relação foi quebrada, a comunhão foi perdida, mas vai vir um da semente da mulher, que vai poder, o único, que vai poder pisar a cabeça da serpente, que vai trazer novamente a comunhão entre eu e você, homem. Entenda bem, naquele momento no Éden, o homem estava perdido, o homem ali já estava longe de Deus, mas só que o homem perdido, Deus ele olha para o homem e faz uma profecia: olha, eu vou mandar um dia alguém que vai poder restaurar essa comunhão novamente. E Jesus Cristo ele cumpre essa profecia. Jesus Cristo ele vem para poder o quê? Para novamente restaurar o homem com Deus. Então quem Jesus Cristo é? Primeira resposta, quando vem da boca de Pedro: tu és o Cristo. Ele está querendo dizer o seguinte: olha, tu és a resposta de Deus para a redenção do homem. Tu não és a cura para a necessidade do homem apenas, não. Tu és a resposta de Deus para o pecado do homem. Tu és o Cristo.
Tu és o enviado, tu és o Messias, aquele que foi prometido. Aí Jesus Cristo, cumpre-se em Jesus a restauração entre o homem e Deus. Então quem é Jesus? Quando você olha para Jesus, você tem que ver uma coisa: Jesus Cristo, ele é o amor de Deus manifestado. Antes de ser alguém que vai curar a sua dor de cabeça, antes de ser alguém que vai curar a sua dor de barriga, Jesus, ele é o amor de Deus manifestado. João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quem é Jesus? 1 João 4,10 diz, nisso está o amor, porque não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores, e enviou o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Romanos 5,8 diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então quem é Jesus? Não é o que você pensa, é aquilo que Deus diz acerca dele. Jesus é a ligação entre você e Deus. Jesus é aquele que veio pagar o preço do seu pecado. Jesus é aquele que veio restaurar novamente você, resgatando você do inferno para novamente a presença de Deus. Quem é Jesus? Jesus é a união entre eu e Deus. Jesus é o resgate do nosso pecado. Jesus é o preço que foi pago na cruz por nós. Isaías 53, versículo 4 diz que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem é Jesus? Jesus é aquele que levou meus pecados diante de Deus. Jesus é aquele que uniu-me novamente a Deus. Ele é o Cristo, Ele é a promessa, Ele é o cumprimento do Éden. Jesus é o que Ele que nos redimiu. Romanos 3,23 diz porque todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus, mas sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Quem é Jesus? Jesus é aquele que nos reconciliou com Deus. Efésios capítulo 2, versículo 13 diz, mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estavas longe, pelo sangue de Jesus, chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede da separação que estava no meio. Quem é Jesus? Ele é o Cristo. E quem é o Cristo? É o enviado de Deus para poder me resgatar do pecado. Entenda bem uma coisa, Jesus pode te abrir uma porta de emprego? Pode. Ele pode curar a sua enfermidade? Pode. Mas a ideia principal não é essa. Jesus Cristo veio para, além disso daí, acima de tudo isso, te resgatar do inferno. Porque as suas obras não poderiam te salvar. Elas não teriam condições de te tirar do lago do pecado. Então quando você olhar para Jesus, primeiramente olhe, Ele é o Salvador da minha alma, é por Ele que eu vivo. Se não fosse Ele eu estava perdido, se não fosse Ele eu estava condenado. As minhas boas ações não servem de nada diante dEle. Se não fosse Ele te amar, se não fosse Ele te resgatar, se não fosse Ele me amar, o que seria de nós? Quando Pedro diz, tu és o Cristo, tu és o enviado de Deus, tu és aquele que só através dele poderíamos ser salvos. Entenda bem, quando você olhar para Jesus da maneira correta, quando você olhar para Ele, que Ele é o Salvador da sua alma, jamais você vai o abandonar. Você pode ter certeza que a sua caminhada pode ser difícil quanto for, pode ser pesada quanto for, você pode até querer às vezes desistir, mas você vai se lembrar, não, foi Ele que me salvou, foi Ele que me resgatou, eu não vou parar aqui não,
Eu não vou parar aqui, não, eu vou seguir um pouco mais. Eu vou caminhar, porque Ele me libertou. Ele me salvou. Aleluia. Glória a Deus. Olha só, 2 Coríntios 5,19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Essa palavra reconciliação, ela é tão magnífica, ela é tão poderosa, meus queridos. Ela é tão magnífica, que reconciliação vai além de perdão. Reconciliação vai além de apagar dívida. Sabe o que é reconciliação? Sabe o que é reconciliação? Reconciliação, vamos aqui fazer uma comparação muito simples. Vou pegar aqui a irmã Joelma como exemplo. O que é reconciliação? Digamos que a irmã Joelma me fez um grande benefício. Ela me socorreu na minha angústia. Só que eu fui ingrato com ela. Eu traí ela. Eu apunhalei a irmã. Eu não honrei aquilo que ela fez. Só que ela, por ser alguém cheio do Espírito Santo, por habitar Deus na vida dela, o que ela fez? Ela chegou em mim e falou assim: ó, irmão Ginto, eu te perdoo. Sabe aquela ofensa? Já nem lembro mais. Sabe aquela dívida? Está paga. Aí de repente obrigado, viro as costas e vou indo. Ela, não, mas volta aqui. Eu quero ser teu amigo novamente. Eu não só estou te perdoando a ofensa, eu estou dizendo que você está perdoado, mas eu quero você junto comigo. Quantas vezes você já perdoou alguém e disse: olha, vai em paz, não quero me reconciliar com você. Só que o que Deus fez comigo e com você em Cristo Jesus foi o que? Ele nos perdoou, Ele jogou fora nossas dívidas, apagou nossos pecados, mas ainda assim Ele falou assim: olha, vem cá, eu quero ter comunhão com você novamente. Eu não quero só te perdoar, não, eu quero que você viva comigo. E essa reconciliação foi tão maravilhosa, que sabe o que Ele nos fez? Ele nos prometeu o quê? A vida eterna. Ela foi tão profunda, ela foi tão imensa, que Ele não falou: olha, nós vamos aqui nos conviver até você morrer, quando você morrer acabou. Não. A reconciliação de Deus foi tão poderosa, que mesmo nós estando mortos em pecados, Deus falou assim: olha, Jesus, vai lá, salva eles, limpa eles, purifica eles, mas não para por aí, vamos preparar aqui no céu uma morada para eles. Você entende o que é reconciliação agora? Reconciliação foi o perdão, foi o pagar da dívida, e ainda assim, querer viver eternamente com você. É por isso que o céu está preparado para você, porque Jesus Cristo nos reconciliou com Deus. Então quem é Jesus? É aquele que salvou a minha alma, é aquele que pagou o preço, é aquele que vai novamente me levar de volta a Deus. Isso quer dizer o Cristo. Só que a resposta teve outro lado. Tu és o Cristo, tu és o quê? O Filho do Deus vivo. Entenda bem aqui uma coisa: Jesus não era um Messias qualquer. Na Bíblia teve outros Messias. Por exemplo, Moisés. Moisés foi um tipo de Messias. Moisés foi enviado com uma missão. Moisés libertou o povo de Israel do Egito. Moisés cumpriu um chamado de Deus. Só que Jesus Cristo é diferente. Jesus Cristo, Ele não foi um profeta enviado. Jesus Cristo, Ele não foi um profeta qualquer. Jesus Cristo foi o quê? Foi o próprio Deus sendo enviado a nós. Quando Pedro diz: olha, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ele estava dizendo: olha, Deus não se contentou em mandar qualquer um. Deus, Ele poderia mandar um profeta para nos salvar. Só que o amor dele foi tão grande, que Ele falou assim: não, essa tarefa eu vou fazer pessoalmente.
Aí vem Jesus Cristo trazendo o quê? A expressa imagem de Deus. Olha só, Hebreus capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade, Moisés foi fiel à sua casa como servo para testemunho de todas as coisas que havia de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual somos nós, e tão somente conservamo-nos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Olha só, Moisés foi enviado como Messias para o povo de Israel. Só que Jesus foi enviado não como servo, mas como filho do próprio Deus. Hebreus 1 diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas das vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nos falou a nós nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Glória a Deus. Jesus Cristo é a expressa imagem de Deus. Quando Pedro falou assim: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro estava dizendo: olha, é através de ti que nós conhecemos quem Deus é. É através de ti, Jesus, que nós vamos saber quem Deus é. Lá em João capítulo 10, versículo 30, diz: olha, eu e o Pai somos um. João 14, 8 diz: Filipe disse o seguinte: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Aí Jesus diz: olha, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Entenda bem uma coisa, meu querido. Quando você olhar para Jesus, se você não enxergar que Ele é o Salvador da sua alma, você vai parar logo ali, pode ter certeza disso. Quando você olhar para Jesus, você não enxergar que Ele é Deus, você pode ter certeza, o seu cristianismo vai ser vão. Mas quando você olhar para Jesus, você enxergar que Ele é a razão da sua salvação, que Jesus Cristo, Ele é a razão da sua esperança, porque foi Ele que te salvou, foi Ele que te libertou, e é através dEle que você vai até o Pai. Você não vai parar no meio do caminho. Quando você olhar para Jesus, você vê que Jesus é a expressa imagem de Deus. Jesus, Ele é Deus. É como aquele ladrão na cruz. Nos últimos momentos da sua vida, os seus olhos foram abertos. E de repente ele olha para Jesus, olha para o outro que estava ao lado e fala assim: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Ou seja, ele reconheceu a grandeza e a divindade de Jesus. Se coloque de pé nesse momento. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. A pergunta nesta manhã é: que dizem os homens acerca de quem Jesus é? Mas o que diz você acerca de quem Jesus é? Quem é Jesus para você? Por que você segue Jesus? Muitos seguiam só porque esperavam um milagre. Muitos seguiam porque tinham em Jesus a esperança de ser curado. Muitos desses que seguiam Jesus à espera de algo, olharam para trás. Outros seguiam para poder ver a salvação política de Israel. Mas e você? Por que você segue Jesus? Hebreus diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando você olhar para Jesus e ver que foi Ele a razão da sua salvação, você não vai abandonar. Quando você olhar para Jesus, ver que Ele é Deus encarnado, qual que vai ser a sua atitude diante de Deus?
Agora eu te pergunto, faça essa pergunta para você mesmo nesse momento. O que você vê quando você olha para Jesus? Se você vê que Ele é Deus, qual é o comportamento que você tem diante de Deus? Se você sabe que Ele habita em você, é Deus habitando em você, como é que Deus habitando em você, habitando em mim, as minhas atitudes não serão justas? Como é que Deus habitando em mim, eu não vou perdoar alguém? Como é que Deus habitando em mim eu não vou amar? Como é que Deus habitando em mim eu vou abandonar Jesus? Como é que Deus habitando em mim eu não vou adorá-lo? Como é que Deus habitando em mim eu não vou ser fiel? Eu te pergunto nessa manhã, o que você vê quando você olha para Jesus? O que você vê? Entenda bem uma coisa. O entendimento que você tiver acerca de quem Jesus Cristo é esse entendimento que vai guiar a sua caminhada. Enquanto você não entender quem Jesus Cristo é, sua vida não vai mudar. Não vai mudar. A partir do momento que você entender quem Jesus Cristo é, a sua vida muda. Muda. E eu quero orar com você. Eu não sei se você tem seguido Jesus só porque Ele opera milagres, eu não sei. Eu não sei se você tem seguido Jesus porque você quer ser validado por Ele, eu não sei. Mas talvez você está seguindo Jesus realmente por aquilo que Ele é. Porque Ele salvou a sua vida. Mas nesse momento eu peço que você tenha um momento de reflexão com Deus. Fale com Ele nesse momento. O que é que você pensa dele? Fala com Ele. Peça para que os seus olhos sejam abertos. Peça para que o Espírito Santo venha revelar quem Ele é a você. Fale com Ele nesse momento. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos diante da Tua santa palavra, Deus. Pai, que nós temos pregado a Tua palavra e ela é fiel e verdadeira, Senhor. Senhor, mas eu tenho certeza que nessa manhã Tu está confrontando a cada um de nós nessa manhã, acerca de quem nós vemos que Jesus Cristo é. Deus, assim como Tu revelou a Pedro, eu te peço, Senhor, abra os nossos olhos, Senhor. Pai querido, abra o entendimento de cada um de nós. Ó Espírito Santo, que Tu venhas mover nossos corações, que Tu nos converta a Jesus. Senhor, que o nosso cristianismo vá além de uma busca de uma cura, Senhor. Que a nossa fé, ela seja maior do que aquela que simplesmente quer matar a sua fome. Ó Senhor, que a nossa fé seja baseada naquilo que Cristo fez por nós. Porque Cristo é a nossa salvação. Cristo é a propiciação dos nossos pecados. Ele é a reconciliação nossa com Deus. Ele é o próprio Deus. Senhor, que nós venhamos ser ensinados e guiados pela Tua santa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Aleluia.